Olá, amigos e amigas. Preparem-se para mergulhar em uma história que transcende os séculos. Hoje, temos o privilégio de explorar a extraordinária trajetória do apóstolo Paulo de Tarso. Um relato repleto de superação, reviravoltas e paixão inigualável. Mas antes peço que deixe seu like e fique até o final do vídeo. Isso nos ajuda bastante a levar esse conteúdo para mais pessoas. Agora vamos explorar o legado transformador do apóstolo Paulo de Tarso juntos. Paulo, nome romano de Saulo, nasceu em Tarso na Cilícia. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, que era o nome dado ao conjunto de judeus que vivia em vários países, fora da Terra Santa. Um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, e membro zeloso do partido dos fariseus. Há pouca informação sobre a infância do apóstolo Paulo. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino dos renomados doutores da lei. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento. Provavelmente essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais podemos citar a garantia do julgamento perante César, se exigido, nos casos de acusação. Imunidade legal dos açoites antes da condenação. Não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte da época. Paulo de Tarso, o perseguidor. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do Concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Paulo perseguia e assolava a Igreja de Deus. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. A conversão de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, tremendo e atônito, disse-lhe: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Nesse momento um inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, Paulo viu o Cristo ressurreto e ouviu suas palavras.
Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar. Respondeu ao chamado de Cristo. O primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando, imediatamente, ele responde à voz de Cristo: e Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta marcou o começo de seu novo relacionamento com Cristo. De perseguidor a pregador do Evangelho, na mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores de Cristo. Mudança de vida, e ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. O Paulo rigoroso, ameaçador e violento de outrora, depois de convertido passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Essas características ficam evidentes em suas obras. O início do ministério do apóstolo Paulo. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou sua obra evangelística. O apóstolo Paulo deu início a várias viagens missionárias, sempre pregando o Evangelho, onde passou por desconfianças por parte daqueles que outrora eram perseguidos por ele, mas aos poucos percebia sua transformação. Por pregar o Evangelho, por várias vezes, foi agredido, humilhado, preso e até declarado como morto. Mas nada disso o impediu de levar o Evangelho por onde passava. A história do apóstolo Paulo de Tarso é uma jornada notável de transformação e inspiração que ecoa através dos séculos. Inicialmente conhecido como Saulo, ele era um fervoroso perseguidor dos primeiros seguidores de Jesus Cristo. Contudo, um encontro extraordinário com a luz divina no caminho para Damasco mudou sua trajetória de maneira profunda. Essa experiência divina abalou suas crenças fundamentais e revelou a imensidão do amor de Deus. Ele se tornou uma personificação da graça e do perdão, trocando sua antiga missão por uma nova, de disseminar a mensagem do Evangelho. Eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.